Olá, professores e alunos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Paulo Torres e estarei aqui com vocês nesta aula. Então, vamos ver o que nós teremos. Aula 27, objeto de conhecimento, poluição atmosférica, sonora e visual e contaminação, sistemas respiratórios, cardiovascular e digestório, acidentes nucleares, agrotóxicos, defensivos agrícolas, mineração, colisão entre veículos, choque elétrico, equipamento de proteção individual e coletiva, e o detalhamento é produção e descarte de produtos químicos e equipamento de proteção individual, que é o EPI, e o equipamento de proteção coletiva, que é o EPC. Então vamos à nossa aula. Olá, sejam bem-vindos. E agora a gente vai realmente se aprofundar nisso, né? Sobre o que acontece com os produtos químicos que nós utilizamos, o que nós vamos fazer em relação a isso. Também vamos ver, né, sobre equipamento de proteção individual, que são luvas, máscara, né, jaleco, touca, também tem sapato específico para isso, e os EPCs, que são usados, né, no laboratório como um todo para proteger todo mundo. Então, vamos dar uma olhada aí. Então, primeiramente, é importante entender o que é resíduo químico, tá? Então, resíduos, aqui no caso sólidos, possuem a seguinte definição: todo material, substância, objeto ou bem descartado, resultante de atividades humanas em sociedade. Então aqui é o resíduo como um todo, tá? Cuja destinação final se propõe proceder ou se está obrigado a proceder nos estados sólido, semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos. Então note, é todo tipo de resíduo que nós estamos falando aqui, mesmo que seja gases, porque podem ser gases tóxicos, tá? Então, eles são contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgoto. Então note que aqui a gente tem que ter esse cuidado. Não pode ser descartado de qualquer forma, ou até em corpos d'água, ou exijam para isso soluções técnicas ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. Então, você está no laboratório, utilizou alguma substância que ela tem alguma toxicidade ou precisa ser tratada de alguma forma. Quando você descartar essa substância, ela não pode ser jogada em lixo comum, tá? Ela não pode ser descartada em lixo comum. Ela tem que ser devidamente tratada, tá? Então vamos entender mais sobre esses resíduos. Os resíduos químicos, estes resíduos devem ser armazenados, tá? Em embalagens próprias. Sabe, você já deve ter visto isso no hospital, mas geralmente tem lá uma caixinha específica para, né, material clínico. Então, da mesma forma que há no hospital, há no laboratório específico para resíduos químicos, tá? Mas a gente está falando de cada resíduo. A gente vai ver isso mais na frente. E claro, precisa estar etiquetado, porque se você jogou lá no lixo, alguém tem que saber o que é aquele lixo, tá? Então, conforme resolução nas seguintes condições: reagentes químicos líquidos devem ser acumulados em garrafas ou galões, conforme sua composição. Lembrando que não se deve encher completamente a embalagem, no máximo 80%. Porque nós temos que pensar que isso vão gerar gases. É por isso que quando você pega uma garrafa, e por favor, pense que isso aqui é uma garrafa, tá? Eu não desenho muito bem, mas você tem uma imaginação enorme, eu tenho certeza. Então aqui
é uma garrafa. Quando a gente vai analisar, né, o líquido que você pega dentro, ele está aqui. Não sei se você já teve esse questionamento de se eles não podiam, né, ter completado aqui. Não pode por causa do gás, tá? Precisa de um espacinho aí, exatamente para esse gás, quando você abre, né, ele faz tsh, e aí é o gás saindo, tá bom? Então, precisa ter cuidado em relação a isso. Já os sólidos, eles devem ser descartados em sacos plásticos brancos, tá? Medicamentos devem ser descartados em sacos plásticos brancos, mas deve-se ter o cuidado de separar todas as embalagens descartáveis no lixo comum, papelão, plástico, metal, tá? Descartando apenas blisters, cápsulas, líquidos e etc, tá? Então note que cada tipo de material tem um cuidado específico. Então, todo material que você for atrás de estar comprando para o laboratório ou para o hospital, ele vai ter informações, tá? Essas informações elas vão vir no rótulo, em questão de periculosidade, né? Então, dê uma olhada sobre a periculosidade do produto no rótulo dos produtos químicos ou FISPIQ, tá? Isso é uma ficha de informações de segurança de produtos químicos. Então, quando você vai comprar um produto, ele tem essa ficha com todas as informações ali necessárias, tá? Via códigos ou também via imagens. E aí, já é possível identificar algumas informações através desses símbolos. E é isso que a gente vai ver. Dê uma olhada. Nós temos aí, você consegue ver, né, de forma simples. Nós temos ali 2 frascos na primeira imagem, e esses frascos estão pingando na mão, tá? Claramente você consegue ver que provavelmente deve ter doído ali na mão do rapaz, tá? Então ele é corrosivo, ele vai corroer a mão, tá? Já aconteceu uma vez em um laboratório onde eu estava fazendo alguns experimentos químicos, o rapaz deixou cair sobre o braço dele um ácido sulfúrico concentrado. Ah, professor, mas ele estava de jaleco. Sim, ele estava de jaleco. Mas o que aconteceu é que o ácido sulfúrico corroeu, tá? o jaleco dele e caiu em cima do braço. A gente sabe que para neutralizar um ácido forte como esse, precisa de uma base e rapidamente a gente colocou, mas ele passou um tempo ali sofrendo já, tá? E aí nós temos ali a segunda placa que diz perigoso para o meio ambiente. Então tem que ter um cuidado com o descarte desse material. E aqui nós temos toxicidade aguda, severa, tá? Então a gente vai ver mais para frente, mas nesse caso a gente precisa manipular este tipo de líquido em uma cuba que vai, quando ligada, ela suga todo o ar, fazendo com que o ar não saia, tá? Mas seja expelido. Ah, professor, mas não seria tóxico? No caso, quando é jogado pela cuba, ele é espalhado no ambiente. Então a gente tem que ter cuidado que essas placas elas podem vir juntas em cada um deles. Então eu posso ter toxicidade aguda e perigoso para o meio ambiente. Aí tem que ser num ambiente controlado, tá? Mas nós temos outras placas, dê uma olhada. Ali a gente tem explosivos, reativos, né, peróxidos orgânicos. Então, as substâncias, gente, elas vêm dentro de um pote com líquido, tá? E aí, se a gente tira aquele metal, e note, é um metal que tem ele parece uma pasta, tá? Um queijo, a gente pode colocar dessa forma, que ao entrar em contato com o ambiente, ele pega fogo do nada. Então, note que aquela substância ela pode ser explosiva, reativa na hora que entra em contato com o ar. Então a gente tem que ter cuidado com qualquer coisa que a gente vai estar manipulando. Outro, gases sob pressão, né? E aqui a gente tem oxidantes, peróxidos orgânicos. Então, por exemplo, se você fizer um experimento simples, você pegar permanganato de potássio, tá? Permanganato de potássio é aquele remédio roxo, né, que é utilizado geralmente para catapora.
Se você macerar ele, colocar o pozinho, pelo amor de Deus, cuidado. Se você pegar este material e colocar no chão, tá? E logo em cima colocar glicerina, você está colocando um oxidante muito forte ali, a reação vai acontecer e vai liberar fogo. Dependendo do calor que libere, a chama fica verde. Olha, legal, né? Mas tome cuidado. Continuando, nós também temos outras, que é o irritante, sensibilizante alidérmico, ou seja, na pele, né? Então, toxicidade aguda também é perigoso. A gente tem ali os inflamáveis também. Os inflamáveis, eles são autorreativos, pirofóricos, autoaquecíveis e emite gás inflamável. Para essa placa só, olha aí quanta coisa que a gente tem ali, né? E o último, note que é de dentro para fora, que está destruindo a pessoa. Então, nesse caso, ele é carcinogênico. Ele vai realmente aqui estar proporcionando, provavelmente, a partir do momento que ele está muito exposto àquela substância, câncer, vai estar desenvolvendo isso. Sensibilizante à respiração, toxicidade à reprodução, toxicidade em órgão-alvo e mutagenicidade, ou seja, é capaz de mudar algumas partes genéticas do nosso corpo e passar isso para gerações. Então, note como a gente tem que ter uma atenção maior em relação a cada substância que a gente está utilizando, tá? Ah, professor, significa que isso é só em laboratório químico? Não, se você for hoje no supermercado e comprar soda cáustica, ela vai ter esses símbolos, porque a soda cáustica é uma substância muito forte. Ela é usada para desentupir pia, desentupir banheiro. Ela reage fortemente com compostos orgânicos. Se isso cair na sua mão, vai arder muito, tá? E aí você coloca limão, que vai ali amenizar, mas vai direto para o hospital. Então, muito cuidado com isso. Que existem substâncias que a gente compra no supermercado também que podem trazer a morte. Então, vamos dar continuidade. Lembra daquela FISPIC que eu mostrei para vocês, que é uma ficha, né, de identificação? Ela vem assim. Então, o metanol, aqui nesse caso, vai ter esse pictograma que vai trazer algumas declarações de perigo. Então, essas placas, elas também vão trazer essas informações, tá? Cada código desse traz uma periculosidade. Então, aqui eu tenho líquidos e vapores altamente inflamáveis, né? Por causa disso aqui. Nós temos tóxico se ingerido em contato com a pele ou se inalado, né? E provoca danos aos órgãos, olhos, sistema nervoso central. Através dessas imagens, todos esses tópicos estão aí. Da mesma forma, o etanol. Ah, professor, o etanol também, exatamente. O pictograma dele aqui vai trazer esses sinais. E aí nós temos aqui novamente, líquido e vapores altamente inflamáveis, provoca irritação ocular grave. Então tome cuidado com essas substâncias, tá? Tome bastante cuidado. Então, dando continuidade, professor, eu já entendi que eles são perigosos, eu já entendi também, né, que eu tenho que ter cuidado, mas o que eu vou fazer em relação a isso? É isso que nós vamos falar agora. O que fazer com os resíduos, né? Dê uma olhada aí. O que a gente tem aqui é lá em cima mostrando, né, o material residual, e aí eu tenho que analisar se ele é reaproveitável ou não reaproveitável, tá? Então, viabilizar o reaproveitamento dos resíduos, e aí se eu posso reutilizar, né, eu vou estar reutilizando, reciclando, recuperando, tá? Antes, claro, é importante você repensar o que vai ser utilizado, mas isso é mais para química verde, tá? Aí no não reaproveitável, o que a gente tem? A gente tem que analisar se ele é perigoso ou se ele não é perigoso. De primeira, assim, você pensando dá trabalho, mas ao longo do tempo, você trabalhando com substâncias químicas perigosas ou não, você vai conseguir identificar todos esses parâmetros. Então, se ele é não perigoso, o que a gente vai ter? Eu tenho que analisar se ele é líquido ou se ele é sólido. Se ele é líquido, vai para o esgoto, não tem problema.
Isso porque é não perigoso, tá? Se é sólido, vai para o lixo. Mas se ele é perigoso, ele tem que passar por um tratamento interno, tá? Ou um tratamento externo. Então, só relembrando aqui, nós temos aí em relação ao perigoso, a gente tem que fazer um tratamento interno, tá? Já no outro, nós podemos fazer um tratamento externo e disponibilizar isso para um lugar determinado, tá? Existe aí empresas que vão tratar desses materiais. Se a empresa não puder fazer localmente, ela vai ter que fazer externamente, tá bom? E aí o trânsito desses materiais, eles são feitos através de embalagens específicas, tá? Vamos ver essas embalagens. Então, nesse caso aí, as embalagens, ó, eu creio que você já deve ter visto, porque no hospital são usadas estas embalagens, né? São caixas perfuro cortantes. Aqui a gente está utilizando dessa forma, contaminadas com produtos químicos, tá? Então, seringas podem estar aí, né? Qualquer coisa que corta. Saco plástico para acondicionamento de papéis, luvas, outros materiais não perfuro-cortantes. Também nós temos caixas como embalagem secundária para transporte de produtos químicos. E claro, essas caixas elas são revestidas ali dentro para proteger, porque se a gente está falando de produtos químicos, a maioria deles ou vai estar, né, se for sólido, num recipiente de plástico, tá? Ou ele vai estar geralmente em vidro. Então ele vai aí dentro ou ele vai aqui nessa embalagem, tá? Já que bombonas como embalagens primárias para transporte de produtos químicos líquidos. Então isso aqui é cheio e é importante dizer que os líquidos que estão aqui, eles não podem reagir entre si, porque se eles reagirem entre si, podem liberar gases, né? E esses gases podem ser tóxicos. Então, essa questão de a gente trabalhar os resíduos, seja sólido, líquido, gasoso, é muito importante no dia a dia de quem está no laboratório e também quem está aí em hospitais, tá bom? Claro, empresas que trabalham com isso também, todo tratamento precisa ser rigoroso e aí existem vários trâmites para trabalhar com isso. Mas vamos ver agora, você no laboratório, além de prestar atenção nos resíduos químicos e onde vai utilizar e o que deve fazer com esses resíduos, nós também temos que ter equipamentos de proteção. Nós vamos ver um vídeo onde serão apresentados para você dar uma olhada. Hoje vamos conhecer os principais equipamentos de proteção individual e coletiva usados para garantir a sua proteção e a de todos ao redor. O jaleco protege a pele e a roupa contra respingos de produtos químicos. Ele deve ser de algodão, com mangas longas e abotoamento frontal. As luvas evitam o contato direto com substâncias corrosivas, tóxicas ou contaminantes. Os óculos de proteção evitam que respingos atinjam os olhos durante manuseios perigosos. Máscaras ou protetores faciais protegem contra inalação de vapores e partículas tóxicas. Sapatos fechados evitam ferimentos em caso de quedas de vidrarias ou produtos químicos. A capela de exaustão evita a dispersão de vapores tóxicos no ambiente, protegendo todos no laboratório. O chuveiro de emergência e o lava-óleo são usados em caso de acidentes com substâncias perigosas sobre a pele ou nos olhos. O extintor de incêndio é fundamental para conter focos de incêndio com segurança. A sinalização correta e um kit de primeiros socorros garantem respostas rápidas em situações de risco. A química é fascinante, mas exige responsabilidade. Usar os EPIs e EPCs corretamente é uma atitude simples que salva vidas. Proteja-se. Proteja quem está ao seu lado.
E aí, tá vendo o quanto é importante ter equipamento de proteção individual e também o de coletiva, né? Mas para entender de forma mais profunda, vamos adentrar a isso. Então, nós temos aqui o conceito de EPI, que é equipamento usado pelo trabalhador para se proteger de riscos específicos à sua saúde ou integridade física, tá? E aqui tem alguns exemplos, né? Capacete, luva, óculos de proteção, protetores auriculares, botas, máscara respiratória, porque dependendo de onde você estiver, vai ser um equipamento diferente, tá? Se você estiver numa área de construção, provavelmente você vai precisar ali de um capacete, né? Se você tiver um lugar que libera muito som, você vai precisar aí de protetores auriculares. Então existem vários EPIs, e não especificamente só de laboratório, que são necessários para lhe proteger diariamente, tá? Então não vai brincando de, não, isso não vai acontecer comigo. Eu já estive no laboratório, dei o exemplo agora há pouco, mas aconteceu comigo de em determinado momento eu estava manipulando ali um termômetro, e é um termômetro de mercúrio, e do nada o termômetro de mercúrio quebrou na minha mão. Aí eu tinha duas opções, né? Ou eu ficava segurando ali, porque eu sabia que tinha rasgado o meu dedo, tinha cortado mesmo e estava sangrando, estava pingando no chão. E aí, ou eu segurava aquilo enquanto estava pingando, porque o mercúrio ele ia se espalhar pela sala se eu soltasse. Mas como tinha uma lixeira ali perto, em vez de eu soltar no chão, eu coloquei na lixeira, que não tinha nada ali dentro, tá? Porque não sei se você sabe, mas o mercúrio, quando cai no chão, ele não é igual a um líquido. A água, né, no caso. Ele não cai aqui e ele fica aqui. Ele é um metal. E esse metal líquido, quando cai, ele vira várias bolinhas. E quando você vai tocar, essa bolinha é absorvida pela sua pele e ele é uma substância tóxica. Então, para juntar tudo isso, ia dar uma dor de cabeça, né? Então, é importante ter cuidado. E aí nós temos o EPC, que é o equipamento, tá? Ou medida implementada no ambiente de trabalho para proteger todos os trabalhadores expostos a determinado risco. Então, nesse caso, a gente tem equipamentos que é para todos ali. Se acontecer alguma coisa, todos vão se ajudar. Então, aqui tem um exemplo, né? Ventilação exaustora, corrimãos, sinalização de segurança, guarda-roupa, barreiras físicas, sistema de alerta. E você viu outros que também foram apresentados aí, novamente. Não é o que foi apresentado que só vai ter aqueles. A gente foi especificamente no laboratório de química, tá? E é isso que a gente vai ver. Dê uma olhada. Aqui no laboratório de química, nós temos aí os equipamentos de proteção individual, né? Que tem ali uma bota. A bota, tem gente que vai para o laboratório de sandália. Tem gente que vai para o laboratório de rasteirinha. Tem que ter cuidado, porque se o líquido respinga e cai no pé, rapaz, vai doer, dependendo do líquido. Aí nós temos aí o capacete também, nós temos o jaleco, as luvas, os óculos. Já teve situações, por exemplo, quem trabalha com marcenaria, as lascas, elas voam. Não sei se vocês já viram, mas tem vídeos onde mostra o ferro, uma hélice, bateu no óculos e travou, porque ele tem muita resistência. Imagina se não tivesse, né? E também tem ali os óculos, os ouvidos, né? Os fones auriculares. No caso do EPC, a gente tem ali o chuveiro, que é utilizado, também tem o lava-óleos. Nós temos os cones para delimitar um espaço, a placa para, né, dizer ali, trazer alguma informação, a sinalização, tanto ali para separar um local ou para avisar de alguma coisa, e o extintor, tá bom? Então, aqui são equipamentos de proteção individual e EPCs, mas os EPCs também podem aparecer como placas. Dê uma olhada. Então, aqui, eles como placas, o que a gente vai ter? Novamente, lembra aquelas placas que nós vimos das substâncias químicas? Aqui as placas vão dizer, porque no laboratório tem várias substâncias químicas, como você está vendo aqui, ó, né? Nós temos vidrarias aqui em cima, tá? Aqui embaixo a gente também tem vidrarias.
Aqui do meu lado esquerdo a gente tem uma parte mais administrativa, mas lá atrás você consegue ver que tem armários. E nesses armários nós provavelmente temos ali várias substâncias, tá? E essas substâncias podem realmente ter líquidos corrosivos, tá? Nós também podemos ter produtos inflamáveis, porque são vários. Então nós temos que organizar isso direitinho, né? Continuando, nós temos também o símbolo de radioatividade, nós temos que ter cuidado, risco biológico. Então todas essas informações são necessárias ali no laboratório. Nós também temos a substância tóxica. Ah, professor, mas se eu tiver mais de um? Se tiver mais de um, você só vai ter que ter um cuidado maior, tá? Nós também temos no laboratório que ter essa placa que é muito importante, kit de primeiros socorros. Então, caso aconteça alguma coisa, é importante a gente ter um preparo ali das pessoas, né? Geralmente na universidade nós temos ali alguns treinamentos para realmente preparar e utilizar esses kits de primeiros socorros. Porque, como eu falei, né, ocorreu essa situação de cair no braço do rapaz uma substância, como é que lida com essa situação? Da mesma forma, em um dia que a gente estava com uma equipe, a gente tinha acabado de começar a faculdade, a gente se juntou ali para fazer uma bomba de fumaça. O que aconteceu é que, à medida que estávamos aquecendo, a bomba de fumaça ativou. E aí o laboratório ficou cheio de fumaça amarela, né? E aí a gente teve que abrir as janelas para aquele ar sair. Mas, graças a Deus, aquela fumaça não era tóxica, tá? Não aconteceu nenhuma situação grave. Mas note, quando você entra na faculdade, seja ela qual for, você tem que ter cuidado, tá? Sendo elas, claro, tanto de biológicas quanto de química. Então, se você quer ser médico, se você quer trabalhar com odonto, se você quer ser enfermeiro, seja qual for a área, seja da saúde, que envolve a biologia, ou que envolve a química, tem que ter muito cuidado, tá? Então, essas informações são muito importantes para o seu dia a dia. Espero que você tenha entendido tudo direitinho. Tome cuidado nas próximas substâncias que você vai comprar no supermercado ou se for num laboratório, tá bom? Fique com Deus e até a próxima.